Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso resumão do livro de 1 Crônicas. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 23, 24, 25, 26, 27 e 28. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente chegou numa fase em que Salomão, ele está construindo o templo. E todos esses textos é só a descrição do templo. E a gente já leu isso lá em Reis, tá? Então a gente vai poder correr com o templo, tá? Bora lá. 1 Crônicas 23, ele fala sobre os turnos e as funções dos levitas, os 24 do sacerdote, o 25 as funções dos cantores, 26 dos porteiros, dos guardas do tesouro, dos oficiais e juízes. O 1 Crônicas 27 fala o turno dos serviços para cada mês. Aí continua, os chefes das tribos, aí fala quem são os chefes, os administradores dos bens de Davi, os conselheiros do rei, e ele fala quem são os conselheiros. E aí a gente chega no 1 Crônicas 28, que é o que a gente vai ler de fato. Tá bom? Vamos lá? 1 Crônicas 28, Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos dos capitães, os turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei, de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor, e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para a construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo em meu nome, porque é um homem de guerra, derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai para que eu fosse rei sobre Israel e para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe na casa de Judá e escolheu a casa do meu pai. Entre os filhos do meu pai agradou a mim e para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele escolheu Salomão para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo, os meus átrios, porque eu escolhi para filho e serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje, como você tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus para que vocês possuam essa boa terra e para que possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai, sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você buscar ele, deixará de achar por você, mas se você o abandonar, se você buscar ele deixará se achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Davi dá a Salomão a planta do templo. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta
do pórtico da sua casa, as suas tesourarias e os seus tabernáculos, e as suas câmaras interiores, bem como o lugar da propiciação. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente, como referência dos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras do redor dos tesouros da casa de Deus, para os tesouros da casa das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e toda a obra do ministério da casa do Senhor. E para todos os utensílios a serviço da casa do Senhor, especificou o peso do ouro. Todos os utensílios do ouro de cada serviço, peso da prata, peso de todos os utensílios da prata do serviço, peso dos candelabros, do ouro, das lâmpadas, do ouro para cada candelabro das suas lâmpadas, segundo o uso de cada um também, o ouro para cada uma das mesas da propiciação. Para a prata, para a mesa de prata, ouro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro, devido cada um a sua, bem como para as taças de prata, cada uma para o seu peso. Peso de ouro refinado para o altar do incenso, bem como segunda planta de ouro nos carros dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir as arca da aliança do Senhor. Davi disse: tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, meu Deus, estará com você. Ele não deixará nem te abandonará, até que você termine toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes, dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus, e para toda a obra você poderá contar com os voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes de todo o povo serão inteiramente as suas ordens. Ontem Deus me falou algo muito interessante. Eu compartilhei no discipulado e eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele me disse o seguinte: Polly, eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronta para eu frustrar os teus planos? Você está pronto? Me escreve no chat. Você está pronto para Deus, pronto ou pronta para Deus frustrar os teus planos? E sim ou não? Davi tinha um plano e o plano dele era lindo. Gente, olha que plano lindo. Ele queria fazer a casa de Deus. Ele morava num palácio, ele amava tanto Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que vocês sejam sinceros nessa manhã comigo. Se você está pronto para Deus frustrar os teus planos. E ali, ele com toda boa intenção, e ele traz a arca, e ele ama o Senhor, e ele está ali, entronizado na presença. E ele tem um plano, ele tem um projeto. O projeto é construir uma casa para Deus. E ali ele chama o profeta. E ele fala para o profeta: vamos construir uma casa para Deus, vamos fazer, vamos acontecer. Pererê, parará, caixinha de fósforo. E Deus fala com o profeta: não. Não. Você não pode construir a casa de Deus. Você é um homem que mexeu muito em sangue. Você matou muita gente. Então, Davi tem um plano dele frustrado. Ele nunca viu a casa de Deus pronta. Meu Deus. Eu e você congregamos no projeto de Davi, mas ele nunca viu a casa de Deus pronta. Será que se você tivesse um projeto em Deus e Deus frustrasse seus sonhos, será que você ficaria tranquilo igual Davi? Você está pronto? Você está pronta para Deus frustrar, destruir, aniquilar, não realizar os seus sonhos? E se Deus disser não? E se Deus não fizer? Você tem sonhos, metas, projetos, planos? Você tem
um objetivo a ser alcançado? E se Deus falar não? Me responde. Você está pronto? Você está pronto? Deixa eu contar para vocês. No último mês, eu vi uma igreja se levantando. Eu vi uma igreja orando, jejuando, consagrando, tomando uma causa. E Deus frustrou os planos da igreja. Deus disse não. Deus, nós oramos por um determinado candidato, nós pregamos, nós nos posicionamos, só que Deus disse não. E sabe o que eu vi? Eu vi pessoas frustradas, eu vi pessoas brigar com Deus, eu vi pessoas se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus frustrou os planos da pessoa. Eu preciso que você entenda uma coisa, não é porque a gente ora que Deus é obrigado a fazer. Deus não me deve nada, Deus não te deve nada. A partir do momento em que eu acho que só porque eu estou fazendo alguma coisa Deus é obrigado a fazer, eu não estou vivendo o evangelho. Jesus, quando ele estava na cruz, ele teve os sonhos dele frustrados. Teve ou não teve? José, quando estava no fundo do poço, ele teve os sonhos dele frustrados. José, quando se tornou escravo no Egito, ele teve os sonhos dele frustrados. Davi, quando ele foi construir a igreja, gente, a casa de Deus, e Deus disse para ele, não. Então, Davi tem os sonhos dele frustrados. Olha que pesado. Vocês estão conseguindo entender? Jó, gente, a Bíblia diz assim, havia um homem na cidade de Ur chamado Jó. Jó era um homem íntegro, bom, reto e fazia tudo o que agradava ao Senhor. Um dia Satanás estava cirandando a terra junto com os anjos e Deus falou com Satanás, tu viu meu filho Jó? Ah, ele é uma bênção do reino de Deus. Satanás diz, é claro, ele tem tudo o que quer, pode ir lá e toca. Então Satanás começa um plano maligno e toca em Jó. Ele perde 10 filhos num dia só. Ele fica doente, perde bens, gado, servos, servas. A propriedade dele pega fogo, as propriedades. Um dia ele amanhece rico, no outro ele amanhece pobre e doente, e sem filho, de luto. Deus frustrou os planos de Jó. Meu Deus, foi ou não foi? Será que eu e você estamos prontos para viver um testemunho? Porque eu tenho dito para vocês que viver um testemunho dói. Viver um testemunho às vezes dilacera. Mas não existe viver um testemunho sem os nossos planos estarem frustrados. Você orou nesse último mês? Você jejuou? E você teve os teus planos frustrados por Deus? Que tipo de evangelho você serve? Eu tenho falado com vocês sobre o evangelho coach. O evangelho coach é aquele do tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo o que quiser será. Como é que é? Todos somos um. E juntos não existe mal nenhum. O amor está no ar. Como é que é? Não é aquela música da Xuxa? Lua de cristal? Tudo pode ser. Só basta acreditar. O problema é que essa frase ela é linda, só que ela não é verdadeira. Porque quando eu sirvo a um Deus de verdade, eu preciso estar pronta para que os meus sonhos, projetos, metas, planos e objetivos sejam completamente frustrados pelo próprio Deus. Porque se eu não me permitir a frustração, eu não me permito viver o evangelho. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem para vencer. E que não me falte forças para lutar. Não é? Uai, que cara? Quem é cara lá de cima? Deus?
Ah, então é tudo que você quiser, Deus vai te dar. Que evangelho coach é esse? Não é o evangelho bíblico. Porque o evangelho bíblico diz, né, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. E cruz dói, cruz dilacera, cruz mata na carne. Essa é uma geração completamente despreparada para o evangelho. Como você acordou ontem? Como você acordou hoje? Frustrado? Triste? Desanimado? Achando que a gente vai virar um país comunista? Vamos não. Não vamos mesmo. Apavorado? Não. Ou você acordou tendo a certeza de que com o governo que a gente queria ou sem o governo que a gente queria, a gente vai prosperar. Nós vamos ser alcançados pelo amor de Deus. Como você está agora? Como está o seu coração? Você está pronta? Você está preparado para Deus frustrar os seus planos? Hoje, quando eu me arrumo, me levanto, me arrumo, pego o carro, vou para a igreja, eu entro dentro do sonho de Davi, entro dentro do objetivo dele, mas ele nunca chegou a ver a igreja pronta. Sabe por quê? Porque ele estava pronto para ter os sonhos dele frustrados. Você chega agora em Israel, tem, sabe, um tributo a Davi gigantesco. Davi, ele estava pronto. Ele estava pronto para se entregar. Quando Deus fala, você não vai vir pronto. Ele respira fundo. Ele fala, então eu vou deixar tudo pronto para o meu sucessor fazer o que deve ser feito. Meu Deus. É muito forte isso, gente. Davi não viu a igreja, mas ele deixou a igreja toda pronta, porque ele sabia o que estava no coração dele. A única coisa que Salomão fez foi executar o projeto de Davi. Foi forte. O dia que você estiver pronto, e eu também, para Deus frustrar os nossos planos, Deus vai mudar a sua e a minha sorte. Você orou? Você jejuou? Não aconteceu? Talvez a maior prova da tua vida e da minha vida seja um projeto de frustração de sonhos, para que Deus te dê um testemunho e faça você amadurecer e ir para outro nível. Nem todas as respostas vão ser sim pra gente. Muitas vão, mas muitas não vão. E as respostas que não são sim, elas servem justamente para forjar o nosso caráter. Quem é você depois de uma prova em que Deus te disse não? Sabe quem tem que ser você? Alguém maduro, alguém limpo, mãos limpas e coração puro, um caráter transformado e com a certeza de que Deus continua sendo fiel. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve, Senhor, à sala do trono. Nos leve, Senhor, ao entendimento da Tua palavra. Nos leve, Senhor, a outro nível, onde possamos mergulhar profundamente no Teu Evangelho. Nos alcance por amor de Ti mesmo. Nos faça um vaso novo. Nos transforme, nos limpe, nos lava. Nos faça ser mais Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tá pronto? Tá pronto pro sim de Deus? Pro sim eu tô pronta. E pro não? Tá pronta para Deus não fazer? Tá pronto para Deus frustrar? Tá pronto para amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo quando Ele te disser não? Isso sim é evangelho. Ai, pô, que palavra dura, eu também acho. Mas foi isso que Deus me falou ontem.
Nós precisamos estar prontos para o sim e nós precisamos estar prontos para o não. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã a gente finaliza primeiro Crônicas, passou rápido, né? Amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar o devocional, que é meu, que é seu, que é nosso, que ele é de Cristo, que é para Ele, por Ele, que são todas as coisas, que é por causa dele que a gente está aqui, aprendendo a palavra, para aprender a viver um evangelho de verdade, para aprender a viver uma vida bíblica. Deus te abençoe e até amanhã.